Oi pessoal, nessa videoaula eu vou reproduzir a planta do exercício 7. Aqui eu já tenho o arquivo padrão aberto, então começando eu entro no comando REC e vou desenhar um retângulo com base 7.70 e altura 11.38. Então clico no ponto, digito arroba 7.7, 11.38. Agora eu entro no comando offset com a distância de 0.15 para desenhar as espessuras das paredes. Clico e direciono para dentro, clico novamente e Enter. Agora eu vou explodir os dois retângulos com o comando Explode, X, Enter, seleciono e Enter. O próximo passo é desenhar as paredes do quarto. O quarto tem um comprimento de 3.36. Então entra no comando Offset, Enter, 3.36, Enter. Clico nessa linha, direciono para baixo, clico novamente, Enter. Enter para acionar o comando novamente, Offset, distância de 0.15, Enter. Clico na linha, direciono para baixo, clico novamente, Enter. Agora para fazer a parede do banheiro, eu entro no comando Offset novamente, com a distância de 1.47. Enter, clico na linha, direciono para baixo, clico, Enter, Enter novamente, 0.15, que é a espessura da parede, clico na linha, direciono para baixo, Enter. Uma vez feito isso, a gente pode fazer as paredes na vertical, tanto do quarto quanto do banheiro. Então offset com a distância de 2.85, clico nessa linha, direciono, clico, Enter, Enter novamente, distância de 0.15, Enter. Clico na linha, direciono, clico, Enter para encerrar o comando. Aqui eu já posso aparar algumas linhas, entro no comando Trim, TR, Enter, Enter novamente, vou aparar essas linhas aqui e essas outras. Enter para encerrar o comando. O próximo passo é fazer a parede que delimita a área de serviço, que separa a área de serviço da cozinha. Então entro no comando Offset com a distância de 1.45, clico nessa linha, direciono para baixo, clico, Enter. Enter novamente, distância de 0.15, clico na linha, direciono para baixo, Enter. Essa parede tem um comprimento de 2.35, então entro no comando Offset novamente, distância de 2.35, Enter, clico nessa linha, direciono, Enter para encerrar o comando. E novamente eu já posso aparar algumas linhas, TR, Enter, Enter novamente, posso parar essas aqui, essas outras duas linhas, e aqui também, Enter para encerrar o comando. O próximo passo é desenhar a parede que delimita, que separa a sala da garagem. A distância entre essa linha mais externa e a parede da sala é de 2.95. Então offset novamente, 2.95, Enter, clico na linha, direciono, Enter.
Aqui eu já vou aparar essa linha que eu acabei de fazer. Então TR, Enter, Enter novamente. Vou aparar só esse segmento. Enter para encerrar o comando. Feito isso, eu posso apagar essa linha. E agora uso o comando Offset para desenhar a espessura dessa parede. Distância de ponto 15, Enter, clico na linha, direção para dentro, clico, Enter para encerrar o comando. Agora eu vou estender essa linha, uso o comando Extend, X, Enter, Enter novamente, clico nela, Enter para encerrar o comando. Eu tenho de estender essa linha aqui também, então entro novamente no comando Extend, Enter, clico nela, Enter para encerrar o comando. Agora eu vou desenhar essa projeção da varanda. A projeção da varanda tem 1.23, então uso o comando Offset ou Enter, distância de 1.23, Enter, clico nessa linha, direciono e clico novamente, Enter, Enter novamente para entrar no comando, distância de ponto 15 dessa vez, clico na linha, direciono e clico, Enter para encerrar o comando. Agora eu vou aparar algumas linhas da planta, então TR, Enter, Enter novamente. Começando daqui, vou aparar aqui, 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 enfim, todos os encontros de parede. Na verdade, esse encontro aqui vai ser aparado da seguinte maneira, dessa maneira aqui, porque esse vão aqui vai ser apagado depois, no caso agora. Aqui continuo. Aparo aqui também. Essa linha aqui também vai ser aparada. Aqui também. Pronto. Essas linhas aqui também devem ser aparadas, porque elas vão ficar com espessuras diferentes. Então tenho de fazer novas linhas. Enter para encerrar o comando. Desenho novamente essas linhas que delimitam a projeção da varanda. L, Enter. Clico no ponto, no outro. Enter para encerrar o comando. E apago as linhas que sobraram, que não vão fazer parte da minha planta. Essa linha aqui também deve ser aparada. TR, Enter, Enter, clico nela, ali seleciono, Enter e desenho novamente a linha no mesmo lugar. Clico num ponto e no outro, Enter para encerrar o comando. Aqui também a mesma coisa. Trim, TR, Enter, duas vezes, seleciono, Enter para encerrar o comando, L, Enter, clico num ponto e no outro, Enter para encerrar o comando. Bom, as paredes já foram desenhadas, vamos partir para as portas. Começando pelo quarto, a porta tem largura de 70 cm e uma boneca de 10 cm.
Então, uso o comando offset, distância de ponto 1, que é o comprimento da boneca, Enter, clico na linha, direciono, clico, Enter para encerrar o comando, Enter para acionar o comando novamente, distância de ponto 7, que é a largura da porta, Enter, clico na linha que eu acabei de fazer, direciono, clico, Enter. Agora comando Extend, X, Enter, Enter novamente, seleciono as duas linhas, Enter para encerrar o comando. Agora comando Trim, TR, Enter, Enter novamente, seleciono esses segmentos que eu quero apagar, Enter para encerrar o comando. Agora vamos desenhar o retângulo da porta, que representa a folha da porta. Então comando REC, Enter, clico no ponto, digito arroba, a base desse retângulo vai ser a largura da porta. Então ponto 7, vírgula, ponto 03, que é a espessura padrão. Enter. E agora posso mover esse retângulo com o comando Move, Enter, seleciono, Enter, pego esse ponto e movo até a parede. Próximo passo, desenhar o arco da porta. Na aba Home, em Arc, eu seleciono esse tipo aqui, início, fim e raio. Clico, seleciono o início, fim e o raio. Pronto, já desenhei o arco da porta. Agora as linhas da soleira. Comando Line, L, Enter, clico num ponto e no outro, Enter, Enter novamente, clico num ponto e no outro. Pronto, já foi desenhada a porta do banheiro. Desculpa, a porta do quarto. A porta seguinte é a do banheiro. Entrou no comando Offset, distância de ponto 1, que é a boneca, Enter, seleciono a linha, direciono, clico, Enter para encerrar o comando, Enter para acionar o comando novamente, distância de ponto 6, que é a largura da porta do banheiro, Enter, clico na linha, direciono, clico, Enter para encerrar o comando. Agora entro no comando Extend, X, Enter, Enter novamente, seleciono as duas linhas que eu acabei de fazer, Enter para encerrar o comando. Agora comando Trim, TR, Enter, Enter novamente, seleciono as duas linhas e aqui também, Enter para encerrar o comando. Agora o retângulo da porta, entro no comando REC, Enter, clico no ponto, digito arroba, ponto 6, que é a largura da porta, vírgula, ponto 03, Enter. Agora comando Move, Enter, seleciono o retângulo que eu acabei de fazer, Enter, clico nesse ponto e nesse outro. Próximo passo, desenhar o arco da porta. Aba Home, em arco, seleciono novamente essa opção, clico no início, fim e raio do meu arco. Agora as linhas da soleira, L, Enter, clico num ponto e no outro, Enter, Enter novamente, clico num ponto e no outro, Enter para encerrar o comando. Agora a porta da entrada. Boneca de 10 centímetros, então offset, distância de ponto 1, Enter, seleciono a linha, direciono e clico, Enter, Enter novamente, distância de 1 metro, 1, Enter, clico na linha, direciono, clico novamente, Enter, comando Extend, X, Enter, Enter novamente,
seleciono as duas linhas, Enter para encerrar o comando. Agora comando trim, TR, Enter, Enter novamente, e aparo as linhas que eu não quero, Enter para encerrar o comando. Agora o retângulo que representa a folha da porta, comando REC, Enter, clico num ponto, digito arroba. Dessa vez a base do retângulo vai ser a espessura, que é de 0.03, vírgula 1, que é a largura da porta. Comando Move, M, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto e no outro. O arco da porta, seleciono essa opção, clico nesse ponto, nesse, e determino o raio. As linhas da soleira, L, Enter, clico num ponto, no outro, Enter, Enter novamente, clico nesse ponto, no outro, Enter para encerrar o comando. Porta dos fundos. Essa porta não tem a boneca de 10 centímetros. Aqui a boneca de 20 centímetros. Então offset, distância de 0.2, Enter, seleciono a linha, direciono e clico. Enter, Enter novamente, distância de 0.8, Enter, seleciono a linha, direciono, clico. Enter, comando Extend, X, Enter, Enter novamente, seleciono as linhas, Enter. Comando Trim, TR, Enter, Enter novamente e seleciono as linhas que eu quero aparar. Vamos desenhar um retângulo da porta, então comando REC, Enter, clico num ponto, digito arroba, 0.03, vírgula, 0.8, Enter, comando Move, M, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico nesse ponto e nesse outro. Arco da porta, comando Arc, pego o início, fim e determino o raio. Linhas da soleira, L, Enter, clico nesse ponto, no outro, Enter, Enter novamente, nesse ponto, nesse, Enter para encerrar o comando. Todas as portas já foram desenhadas, vamos partir para as janelas. Primeira janela do quarto. Essa janela fica a 1,65 m dessa linha mais externa. Então uso o comando Offset, O, Enter, 1,65, Enter, seleciono a linha mais externa, direciono para dentro, clico, Enter para encerrar o comando. Offset novamente, com a distância dessa vez de 1,20, que é a largura da janela. Enter, clico na linha, direciono, clico, Enter para encerrar o comando. Agora Trim para parar, TR, Enter, Enter novamente e seleciono os segmentos que quero apagar. Enter para encerrar o comando. Posso apagar essas duas linhas que sobraram, seleciono e digito Delete. Agora com o comando Line, L, Enter, clico nesse ponto, nesse, Enter, Enter novamente, clico nesse ponto e nesse, Enter para encerrar o comando. Agora Offset, O, Enter, com a distância de 0,06, Enter, clico na linha, direciono, clico, clico na outra linha, direciono e clico. Pronto, já foi desenhada a janela do quarto.
Vamos partir para a janela do banheiro. A janela do banheiro fica a 1,19 m da janela do quarto. Então, vou usar o comando copy, CO, Enter, seleciono essa linha, Enter, clico no ponto qualquer, ligo o orto e agora, direcionando para baixo, digito a distância de 1,19. Enter, Enter para encerrar o comando. Agora vou usar o comando copy novamente, CO, Enter, seleciono essa linha, Enter, clico no ponto qualquer, o orto já está ligado, direciono para baixo e digito 0,7, que é a largura dessa janela. Enter, Enter para encerrar o comando. Agora uso o comando offset, O, Enter, distância de 0,06, que foi a última usada, Enter, clico nessa linha, direciono para dentro e clico. Novamente aqui, clico, Enter. Só lembrando que essa janela do banheiro é uma janela alta e tem a representação diferente das outras. Comando trim, TR, Enter, Enter novamente e seleciono essas linhas. Enter para encerrar o comando. Próximo passo, janela da sala. A janela da sala fica a 98 centímetros da janela do banheiro. Então, comando copy, ou poderia ser offset, O, Enter, distância de 0,98, Enter, clico nessa linha, direciono para baixo, clico, Enter para encerrar o comando, Enter novamente, para entrar no offset, distância de 1,2, que é a largura da janela da sala, Enter, clico na linha, direciono para baixo, clico, Enter para encerrar o comando. Comando trim, TR, Enter, Enter novamente, seleciono os dois segmentos, Enter para encerrar o comando. Agora line, L, Enter, clico nesse ponto, esse outro, Enter, Enter novamente e repito o espaço. Comando offset, O, Enter, distância de 0,06, Enter, clico na linha, direciono para dentro e clico. Mesma coisa do outro lado. Enter para encerrar o comando, a janela da sala já foi desenhada. Agora essa outra janela da sala, ela fica a 1,88 m dessa linha mais externa. Então, comando offset, O, Enter, 1,88, Enter, seleciono a linha, direciono para dentro e clico. Enter para encerrar o comando, Enter novamente, distância de 1 metro, que é a largura da janela. Enter, seleciono a linha, direciono e clico. Enter. Agora comando trim, TR, Enter, Enter novamente, seleciono os segmentos que eu quero apagar. Comando line, L, Enter, clico nesse ponto, nesse, Enter, Enter novamente, repito o passo. Comando offset, O, Enter, com a distância de 0,06, Enter, e desenho a folha da janela. Enter para encerrar o comando. Faltou essa janela aqui da sala, então entro com o comando line, L, Enter, para desenhar uma linha auxiliar para pegar a metade da parede, pegando esse midpoint. Clico num ponto e no outro, desenho a linha, L, aliás, Enter, para encerrar o comando. Comando offset, O, Enter, digita a distância de 0,75, que é a metade da largura da janela. Enter, clico na linha, direciono para cima, clico, mesmo passo para baixo. Enter para encerrar o comando. Trim,
TR Enter, Enter novamente, seleciono os segmentos que eu quero apagar, Enter para encerrar o comando, seleciono agora essa linha, Delete, L, Line, Enter, clico nesse ponto, nesse, Enter para encerrar o comando, repito o passo. Comando Offset, O, Enter, distância de ponto 0,6, Enter, clico nessa linha, direciono e clico. Repito o mesmo passo para o outro lado. Enter para encerrar o comando. Agora a última janela aqui da cozinha, ela fica a 80 centímetros dessa linha mais externa. Então, O de offset, Enter, distância de ponto 8, Enter, clico nessa linha, direciono e clico. Enter para encerrar o comando, Enter novamente, distância de 2 metros, que é a largura dessa janela, Enter, clico na linha, direciono e clico, Enter. Agora comando Trim, TR, Enter, Enter novamente, seleciono esses segmentos, Enter para encerrar o comando. Agora comando Line, L, Enter, clico nesse ponto, nesse outro, Enter, clico nesse ponto, nesse outro e Enter. Comando Offset, O, Enter, distância de ponto 0,6, Enter, seleciono a linha, direciono e clico, seleciono a linha, direciono e clico, Enter para encerrar o comando. Pronto, já foram desenhadas as portas e janelas. O próximo passo é atribuir os layers. Eu vou começar com o layer de parede. Lembrando que o seu desenho deve ser feito dentro do arquivo padrão que já tem os layers configurados. Seleciono essas linhas e atribuo o layer parede cortada. Uso o comando Match Properties, MA, Enter, clico na linha da parede e vou atribuindo essas propriedades a todas as outras linhas de parede. Aqui eu me utilizo das janelas azuis e verdes para me auxiliar de fato. Aqui em algumas linhas eu preciso necessariamente usar a janela azul para selecionar somente ela. E assim vou atribuindo o layer parede cortada a todas as linhas que representam paredes no meu desenho. Pronto, agora o layer esquadria cortada. Enter para encerrar o comando, seleciono a porta dos fundos aqui e atribuo o layer esquadria cortada. Digito ESC, tirar da seleção. Agora Match Properties, MA, Enter, seleciono a porta aqui, que já tem o layer atribuído, e depois atribuo esse mesmo layer para todas as outras portas e janelas também. Nesse caso o layer será outro porque essa janela está em projeção. Enter para encerrar o comando.
Agora as linhas de piso. Selecionei as linhas da soleira aqui dessa porta e atribuo o layer piso. Comando Match Properties novamente, MA, Enter, clico na linha de piso e atribuo as outras linhas que são de piso no meu desenho. No caso são as linhas de soleira, as linhas dos arcos das portas e essas linhas que delimitam a varanda. Enter. Agora o layer parede vista, que são essas linhas das janelas. Atribuo o layer e agora com o comando Match Properties, MA, Enter, clico na linha e atribuo para as outras. Enter para encerrar o comando. Agora as projeções. Seleciono essa linha, que é a projeção da varanda, e atribuo o layer projeção superior. ESC, digito MA, Enter, clico na linha, depois atribuo as outras. Também atribuo as linhas dessa janela, que é uma janela alta, então ela tem que ficar em projeção. Enter para encerrar o comando. Faltou desenhar a espessura da viga, que está em projeção, então O, Enter, distância de ponto 15, Enter, clico na linha, direciono e clico, clico na linha, direciono e clico. Também faltou desenhar o pilar aqui do canto. Esse é um pilar de 35 por 35, então comando REC, Enter, clico no ponto, arroba ponto 35, vírgula, ponto 35, Enter, movo o retângulo, Enter, seleciono, Enter, clico nesse ponto, depois nesse, e atribuo o layer esquadria cortada. Aliás, desculpa, parede cortada. Ainda ficou faltando atribuir os layers para essas duas linhas da janela do quarto. Então eu entro no comando Match Properties, MA, Enter, clico nessa linha de parede vista e depois clico nas duas linhas faltantes. Enter para encerrar o comando. O próximo passo é alocar os blocos dos equipamentos de bancada, louças sanitárias, etc. Nesse arquivo padrão eu já deixei os blocos aqui disponíveis, vou apenas movê-los para perto da minha planta. Então entro no comando Move, Enter, seleciono os blocos, Enter, clico num ponto qualquer e depois clico no outro. Aqui eu vou desligar o horto, que nesse caso está me atrapalhando, F8, e agora só clico em outro ponto para posicionar meus blocos. O primeiro bloco que eu vou alocar é o bloco da cama, que fica no quarto. Então eu uso novamente o comando Move, Enter, seleciono o bloco que eu quero, Enter, e depois clico nesse ponto e a seguir nesse outro, posicionando a cama centralizada na parede, nessa parede do quarto. O próximo bloco é o guarda-roupa. Então novamente com o comando Move, Enter, seleciono o bloco, Enter, e agora vou pegar esse ponto, clico nele e depois alinho aqui no canto do quarto. Próximo bloco, a bancada da cozinha.
Novamente com o comando Move, M Enter, seleciono o bloco, Enter, clico nesse ponto e depois nesse outro. Próximo bloco, lavatório do banheiro. Se vocês perceberem, na planta do exercício, o lavatório está numa outra posição. Aqui o bloco está rotacionado de 180. Então primeiro eu vou rotacionar, comando Rotate, RO, Enter, seleciono o bloco, Enter, clico num ponto e digito o valor do ângulo de rotação, nesse caso 180. 180, Enter. Agora entro no comando Move, M Enter, seleciono o bloco, Enter, clico nesse ponto e depois nesse outro. Próximo bloco, bacia sanitária. Novamente ele está rotacionado de 180. Então entro no comando Rotate, RO, Enter, seleciono o bloco, Enter, clico num ponto e digito o valor do raio, 180, Enter. Agora novamente comando Move, M, Enter, seleciono o bloco, Enter, clico nesse ponto e agora posiciono minha bacia sanitária. Aqui a minha planta não especifica um local exato para a minha bacia sanitária, então a gente pode alocar conforme o bom senso. Eu vou alocar aqui, é só clicar. Agora o próximo bloco, que será o chuveiro, que novamente eu tenho de rotacionar. Então RO, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto e digito o valor do raio, 180. Agora com o comando Move, M, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico nesse ponto e depois aloco o meu chuveiro. Novamente a planta não dá o local exato do chuveiro, então vou alocar no local conforme a minha vontade. Pronto, aloquei o chuveiro. Próximo bloco, aliás, próximos blocos vão ser o tanque e a máquina de lavar. Novamente eles estão rotacionados em 180 graus. Então entro no comando Rotate, RO, Enter. Dessa vez eu vou selecionar os dois objetos, Enter, e vou rotacioná-los ambos de uma vez. Digito agora o valor do ângulo, 180, Enter. Agora, com o comando Move, eu vou movê-los. M, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto e depois em outro. Novamente M, Enter, seleciono o bloco, Enter, clico num ponto e no outro. Próximo bloco, a outra bancada da cozinha. Novamente ela está rotacionada, então eu vou usar o comando Rotate, RO, Enter, seleciono o bloco, Enter. Esse bloco não está rotacionado de 180, aqui o ângulo de rotação será 90, no caso seguindo o sentido anti-horário, horário no caso, então eu digito menos 90. Então comando Move, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico num ponto e depois no outro. Por último,
a geladeira que já está na posição que eu quero. Então, só entro no comando Move, Enter, seleciono o objeto, Enter, e depois clico num ponto e no outro para alocar a minha geladeira. Próximo passo, colocar os textos na minha planta. Então, novamente, eu me utilizo do arquivo padrão e copio esse texto aqui referente ao nome do cômodo, área e cota de nível. Então, uso o comando copy, cp, enter, seleciono os textos, enter, clico num ponto qualquer e depois no outro para posicionar meu texto. Aqui eu desligo o Object Snap. Então eu clico nesse ícone do Object Snap ou digito F3. Clicando eu desativo. Então copio esse texto para todos os ambientes: garagem, sala, banheiro, quarto, área de serviço e cozinha. Enter para encerrar o comando. A cota de nível, como o próprio nome diz, refere-se ao nível do ambiente. Por exemplo, áreas molhadas como banheiro, cozinha, geralmente tem um nível um pouco mais baixo que outros, como sala, garagem, às vezes, por conta da lâmina d'água que pode se acumular, e esse desnível ajuda a drenar água e faz com que essa água não passe para outros cômodos. Então, uma vez copiados os textos para todos os cômodos, eu tenho que renomeá-los conforme o nome do ambiente. Aqui eu tenho a garagem, então dou 2 cliques no texto, seleciono e digito garagem. Aqui é a minha sala, dou 2 cliques, sala. Aqui é o banheiro. Quarto. Cozinha, eu não preciso renomear. E aqui, área de serviço. Faltou um ambiente que é a varanda. Na verdade, isso aqui não é um ambiente. Vocês podem ver que está no outro layer, que é o de projeção superior. Então, a gente apenas vai colocar um texto indicando que isso aqui é uma projeção. Posso copiar esse texto aqui da área. Então, entro no comando copy, CO, enter, seleciono, enter, clico num ponto e depois no outro. ESC para sair do comando, dou 2 cliques e digito projeção da varanda. O texto ficou sobreposto ao desenho, então uso o comando Move novamente, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto, aqui eu posso usar um outro para me ajudar e clico no outro posicionando meu texto. Uma coisa importante a se ressaltar aqui é que originalmente essa planta tem uma escada para um segundo nível, por isso tem essa varanda em projeção. Próximo passo, editar os textos de área. Para isso precisamos do comando Area de atalho AA. Então digitamos AA, Enter e clicamos nos pontos que delimitam a área que a gente quer calcular. Então, com o Object Snap ligado,
Então eu clico nesse ícone ou digito F3. Ativei o Object Snap e agora clico nos pontos que delimitam a área da garagem. Clico nesse ponto e nesse último. Percebam que surgiu uma região em verde e é a área dessa região em verde que será dada. Então digito Enter e apareceu aqui o valor da área, que é de 14,24 metros quadrados. Se a informação desaparecer, podemos clicar nessa seta na nossa barra de comandos e novamente temos aqui informação, área de 14,24 metros quadrados. Então damos 2 cliques no texto e editamos 14,24 metros quadrados. Além disso, a nossa planta nos dá o nível da garagem, que é de 0,08. Então damos 2 cliques no texto e digitamos 0,08. Clico fora. Agora vamos calcular a área da sala. Então novamente comando Area, AA, Enter. Clico nesse ponto, nesse outro, nesse outro, nesse outro. E agora eu tenho que me utilizar do Object Snap, encostando o ponteiro nesse ponto e depois arrastando para cima. Aqui o outro está me atrapalhando, então eu vou desligar digitando F8. Então clico nesse, encosto o ponteiro nesse ponto, depois direciono até aparecer o X nessa linha de parede, aparecendo esse X em laranja, que me indica que é a projeção dessa linha vertical na parede. Cliquei, foi delimitada a área da sala, digito Enter e o valor que eu encontrei foi de 26,12 metros quadrados. Dou 2 cliques no texto e digito 26,12. O nível da sala, conforme diz a planta do exercício, é de 0,10. Próximo ambiente, banheiro. Novamente, comando Area, digito AA, Enter. Clico nos pontos que delimitam a área do banheiro. Enter. A área do banheiro é de 4,19 metros quadrados. Dou 2 cliques no texto e digito 4,19 metros quadrados. Nível do banheiro 0,08. 0,08. Próximo ambiente, quarto. Comando Area, AA, Enter e clico nos pontos que delimitam a área. Enter. A área do meu banheiro, ou do meu quarto, desculpa, é de 9,58 metros quadrados. Clico no texto, digito 9,58. Clico fora. O nível do meu quarto é de 0,01. Dou 2 cliques no texto, digito 0,01. Aliás, desculpa, 0,1. 0. Próximo ambiente, cozinha. Digito AA, Enter e clico nos pontos que delimitam a minha cozinha.
não é o midpoint que eu quero nesse caso. Aqui, cliquei, delimitei a cozinha, Enter. Então a área da minha cozinha é de 9,97 metros quadrados. 9,97 metros quadrados. Nível da cozinha é de 0,08. Dou 2 cliques no texto, digito 0,08. Clico fora. Agora o último ambiente, área de serviço. Comando ilha, AA, Enter, e clico nos pontos que delimitam a minha área de serviço. Encosto o ponteiro aqui, depois só arrasto para pegar esse ponto perpendicular. Enter. Então a área da minha área de serviço é de 6,38 metros quadrados. Dou 2 cliques no texto, digito 6,38. O nível da minha área de serviço é de 0,08. Dou 2 cliques no texto, digito 0,08. Pronto, já foram nomeados todos os cômodos. Agora faltam os textos indicando as dimensões das esquadrias, tanto portas como janelas. Percebam que nesse arquivo padrão nós temos apenas as simbologias para porta e janela. É que nesse arquivo padrão eu planejei essa simbologia para que as dimensões fossem dadas em uma tabela, conforme o exercício 3. Mas nesse caso, nesse exercício, a planta traz as dimensões no próprio desenho. Então podemos pegar esse texto referente à área. Então vamos copiá-lo com o comando copy. CP, Enter. Clico nesse texto, Enter. Clico no ponto, depois clico em outro, Enter. Percebo também que aqui essa tabela traz a altura desse texto referente às dimensões das minhas esquadrias. Vejam aqui na primeira linha da tabela, eu tenho cotas, dimensões diversas. Dimensões diversas se enquadram, aliás, as dimensões das esquadrias se enquadram nessa categoria aqui. Então a altura do texto deve ser de 0,1. Então vamos apenas verificar a altura desse texto, dou 2 cliques. A altura dele é de 0,1. Está tudo ok. Então vamos apenas copiar esse texto novamente. Então use o comando copy, CP, CO, Enter. Seleciono o texto, Enter. E agora desligo o Object Snap clicando nesse ícone ou digitando F3. Agora clico no texto e copio para minha janela. Digito F8 para desligar o orto e posiciono o texto mais ou menos centralizado. Aqui em cima também. Copio mais uma vez o texto e Enter para encerrar o comando. Próximo passo, editar os textos conforme as dimensões das janelas. Dessa janela, no caso. Então, dou 2 cliques nesse texto e aqui vou digitar o valor da altura do peitoril dessa janela. A minha planta diz que o peitoril dessa janela é de 1,10 m. Então digito H igual a 1,10. Clico fora. E agora clico 2 vezes nesse texto e aqui informo a largura e a altura da minha janela. A minha planta diz que essa janela tem largura de 1 m, então 1,00 por 1 m de altura, 1,00. Clico fora, só frisando que as dimensões sempre vêm nessa ordem, largura, depois altura. Então
eu vou copiar esse texto para as outras janelas. Então, CO, CP, Enter, seleciono os textos, Enter, clico num ponto e agora vou copiar esses textos para as outras janelas. Clico aqui, Enter para encerrar o comando. Antes disso, eu vou rotacionar. Então, uso o comando Rotate, RO, Enter, seleciono os textos, Enter, clico no ponto e digito agora o valor do ângulo de rotação, nesse caso 90. Enter. Agora vou mover o texto, os textos, M, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto e posiciono o texto mais ou menos centralizado. Clico. Depois disso, entro no comando Copy novamente, CO, Enter, seleciono, Enter. Agora eu vou usar o Object Snap, clico no ícone, pego o midpoint e copio para as outras janelas. Aqui eu tento pegar a interseção, copio para essa outra janela e a mesma coisa para as restantes. Pronto, já coloquei os textos para todas as janelas, Enter para encerrar o comando e agora os textos referentes às dimensões das portas. Posso copiar esse texto, então entro no comando Copy, novamente, CP, Enter, seleciono o texto, Enter, clico num ponto e posiciono o texto aqui dentro das linhas da soleira da minha porta. Clico e Enter para encerrar o comando. Essa porta tem dimensão de 1 metro de largura por 2,10 metros de altura. Essa altura de 2,10 metros é uma altura padrão. Então dou 2 cliques no texto e altero o valor da altura para 2,10. Clico fora. Agora vou copiar esse texto para as outras portas da minha planta. Então entro no comando Copy, CO, Enter, seleciono, Enter e agora desligo o Object Snap digitando F3 e vou pegar o midpoint. Cliquei e agora posiciono meu texto aqui. Não temos mais nenhuma porta na horizontal, então vou copiar o texto aqui, clico, digito Enter para encerrar o comando e agora vou rotacionar esse texto. Então RO, Enter, seleciono, Enter, clico no ponto, digito 90. Só uma observação, os textos na planta sempre tem de estar rotacionado a 90 graus quando estiver na vertical. Por exemplo, eu vou copiar esse texto aqui só para mostrar. Então CO, Enter, clico no texto, Enter, copio para o lado, Enter. Vou rotacioná-lo, RO, Enter, selecionei, Enter e agora eu vou digitar 180. Pronto. A forma correta de apresentar o texto na planta é essa aqui. Ele está rotacionado a 90 graus. Esse outro texto está rotacionado a menos 90 graus e é uma forma incorreta. Nunca podemos representar texto dessa forma aqui. Então, vou apagar. Só quis fazer uma demonstração. Seleciono, Delete. E agora eu vou posicionar esse texto. M, Enter. Seleciono, Enter,
Aqui podemos ver que o texto não cabe aqui dentro da soleira, da linha da soleira. Então eu posso posicionar aqui fora, clico e vou copiar esse texto, CO, Enter, seleciono, Enter, pego o midpoint, clico aqui e onde mais tivermos portas. No caso só temos essas outras duas restantes, ou tínhamos essas duas restantes. Então, Enter para encerrar o comando. Agora vamos editar os textos com as dimensões. Eu comecei por essa janela, então as informações estão corretas. Ela tem 1 metro de largura por 1 metro de altura e peitoril de 1,10 m. Próxima janela, essa janela da sala, ela tem peitoril de 1,10 m, sua largura é de 1,50 m. Edito o texto, a altura é de 1 m, está ok. Agora essa outra janela da sala, ela tem peitoril de 1,10 m, largura de 1,20 m, eu dou cliques no texto, 20 e altura de 1 m, está ok. Próxima janela, a do banheiro, o peitoril dela é de 1,80 m, eu dou cliques no texto, edito, clico fora, a largura dela é de 70 cm, ponto 70, dois cliques no texto e digito 0,70. A altura dela é de 80 cm, então digito 0,80, clico fora. Próxima janela, a do quarto, o peitoril dela é de 1,10 m, a largura é de 1,20 m, dou dois cliques no texto, seleciono, digito 20, aliás agora eu tenho uma largura de 1,20 m e a altura de 1 m, está ok, clico fora. Próxima janela e última, essa aqui, o peitoril dela é de 1,10 m e a largura é de 2 metros, dois cliques no texto e altero 2,00. A altura dela é de 1 metro, está ok, clico fora. Agora faltam as dimensões das portas, começando por essa aqui. Aliás, eu já editei esse texto. Essa porta tem 1 metro de largura por 2,10 m de altura, conforme a minha planta. Próxima porta é a porta do banheiro. A largura dela é de 60 centímetros, então eu dou dois cliques no texto, digito 0,60, clico fora. Próxima porta é a do quarto. Essa porta tem 70 centímetros, então eu dou dois cliques nela, aliás no texto, digito 0,70, clico fora. Próxima porta, a da área de serviço. Essa porta tem 80 centímetros, dois cliques no texto, digito 0,80, clico fora. E essa foi a última porta. Próximo passo, colocar a achura da cozinha e área de serviço. Aqui sobrou esse texto que eu vou apagar, seleciono e digito delete. Conforme eu já expliquei, o comando RET faz uma achura numa área delimitada. Eu quero colocar a achura apenas na área de serviço e na cozinha. Para que eu consiga fazer isso somente nesses dois ambientes, eu tenho de ter uma linha delimitando a cozinha dos demais ambientes. Então vou usar o comando line, L, Enter, clico nesse ponto, nesse outro, Enter. Pronto, fiz uma linha delimitando os ambientes. Vou colocar essa linha no layer Achura.
ESC para tirar a seleção. E agora uso o comando RET, digito H, Enter, clico dentro dessa área e agora seleciono a Ashura Net. Clico nessa seta e vou rolando a barra até encontrar. Aqui Ashura Net. A escala está muito grande, vou colocar a escala de 0.1. Confira a pré-visualização, está ok. Close RET Editor. Próximo passo, fazer a Ashura do banheiro. Percebam que as linhas que delimitam o box ainda não foram desenhadas. E novamente a planta não me diz o local exato onde o box acaba, o local onde a gente toma banho acaba. Então eu vou desenhar linhas conforme o bom senso. Então entro no comando Line, L Enter, pego esse ponto aqui, clicando nele, e depois clico aqui, definindo uma linha perpendicular, Enter para encerrar o comando, entro no comando Offset, O, Enter, com a distância de 0.03, Enter, clico na linha, direciono e clico, Enter para encerrar o comando, atribuo o layer Equipamentos para as linhas do box, ESC para tirar a seleção, e agora percebam que o chuveiro não está centralizado, então entro no comando Move, M, Enter, seleciono o chuveiro, Enter, clico no ponto qualquer, ligo o orto para me auxiliar e posiciono o chuveiro centralizado nesse espaço delimitado pelo box. Agora usamos o comando RET, H, Enter, clico nas áreas que eu quero ashurar, seleciono a Ashura Net, deslizando a barra de rolagem, altero a escala, ponto 1, confiro a pré-visualização e Close RET Creation. Próxima Ashura é a de concreto aqui do meu pilar. Então digito novamente H, Enter, clico dentro do pilar, seleciono a Ashura Arconc, que é específica para concreto, e altero a escala. Nesse caso eu vou usar .001. Close RET Editor. E o próximo passo é atribuir o layer correto para as Ashuras. Então eu seleciono as Ashuras que eu acabei de fazer. Aqui na aba Home eu atribuo o layer Ashura. ESC para tirar a seleção. Percebam que faltou desenhar as janelas da área de serviço e também do quarto. No caso, o quarto tem duas janelas, foi desenhada uma janela para esse quarto. A planta do exercício me diz que a janela da área de serviço fica a 50 centímetros da porta. Então, eu uso o comando Copy, CO, Enter, clico nessa linha, Enter, clico num ponto, já estou com o orto ligado, direciono para a esquerda e digito ponto 5. Enter, Enter para encerrar o comando. Agora novamente com o comando Copy, CO, Enter, eu clico nessa linha que eu acabei de fazer, Enter, clico num ponto e digito 2, que é a largura dessa janela. 2, Enter, Enter para encerrar o comando. Agora uso o comando Trim, TR, Enter, Enter novamente e apago os segmentos que eu não quero no meu desenho.
Enter para encerrar o comando. Faltou essa linha, então eu seleciono e apago. E agora eu vou desenhar as linhas que representam a janela. Na verdade, para economizar tempo, eu posso copiar as linhas de outra janela. Então, uso o comando copy, CO, Enter, seleciono essas linhas, Enter, clico nesse ponto e nesse outro correspondente a essa outra janela. Enter para encerrar o comando. E agora eu preciso estender essas linhas até esse limite. Então, digito EX, Enter, Enter novamente e clico nas linhas até elas se estenderem até o limite que eu desejo. Enter para encerrar o comando. Falta essa outra janela do quarto. E a minha planta do exercício diz que a janela fica a 98 centímetros dessa linha mais externa da parede. Então, uso o comando offset, O, Enter, com a distância de 0,98, Enter, clico nessa linha, direciono e clico. Enter, Enter novamente, para acionar o último comando, com a distância de 1,2, no offset, Enter, clico na linha, direciono, clico novamente, Enter para encerrar o comando. Agora comando trim, TR, Enter, Enter novamente e aparo esses segmentos. Enter para encerrar o comando. Apago essas linhas que restaram, apenas selecionando e digitando Delete. E novamente eu vou copiar as linhas de outra janela para economizar tempo. CO, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto, depois no outro correspondente. Enter para encerrar o comando. E agora comando Extend, EX, Enter, Enter novamente e clico nas linhas até elas se estenderem até o limite que eu desejo. Enter para encerrar o comando. E agora faltam os textos definindo as dimensões dessas janelas. Então eu vou copiar o texto dessa janela aqui com o comando copy, CO, Enter. Eu seleciono os textos, Enter, clico nesse midpoint e clico nos pontos correspondentes nas outras janelas. Enter para encerrar o comando. Agora eu tenho de editar os textos conforme as dimensões das janelas. Essa janela do quarto tem peitoril de 1,10 m, mas a sua largura é de 1,20 m. Então dou 2 cliques no texto e altero a largura para 1,20 m. Aqui o texto ficou descentralizado, eu centralizo novamente e clico fora. Nessa janela da área de serviço, o peitoril é de 1,10 m também, mas a largura é de 2 metros. Eu dou 2 cliques no texto, digito 2,00, clico fora, pronto, já desenhei as minhas janelas. Próximo passo, cotar o meu desenho. Então eu entro na guia Annotate e vou começar a desenhar as cotas. Mas antes disso eu tenho de ter em mente em que escala eu vou plotar o meu desenho. Em se tratando de uma planta, a escala mais comum é de 1:50. Então eu tenho de selecionar o estilo de cota correspondente à escala de 1:50. Uma vez selecionado o estilo, que é esse aqui, ESC 1 if 50, eu entro no comando linear
Para cada nível de cota, eu tenho de entrar novamente no comando linear. Aqui eu clico nesse ponto, depois encosto o ponteiro nesse encontro de linhas, direciono. Quando aparece o X, eu posso clicar e posiciono a minha cota. Nesse primeiro nível, eu vou cotar as larguras dos vãos dos cômodos. Então, após fazer a primeira cota, eu clico em Continue e vou cotar os pontos correspondentes às larguras dos cômodos e também das espessuras das paredes. Então aqui eu encosto o cursor no encontro das linhas, direciono para cima. Quando aparece o X, eu posso clicar. Aqui eu também vou cotar o comprimento dessa parede. Então, novamente, encosto o cursor aqui no encontro das linhas, direciono para cima, e quando aparecer o X nessa linha que eu estou usando como alinhamento para desenhar as cotas, eu clico e agora clico nos pontos restantes. Enter para encerrar o comando, na verdade Enter 2 vezes. E agora eu vou desenhar um outro nível de cota, dessa vez cotando as esquadrias. Como é um novo nível de cota, eu clico em linear novamente, clico nesse ponto, depois nesse e posiciono a minha cota. Percebam que a cota está sobreposta uma com a outra, estão sobrepostas uma com a outra. Isso não pode acontecer, mas depois eu vou mover. Então, após criar a primeira cota com o comando linear, clico em Continue e vou clicando nos pontos correspondentes às minhas esquadrias, que no caso são portas e janelas. Enter novamente. E agora vou fazer a minha cota total desse lado. Então linear novamente, já que se trata de um outro nível de cota. Clico nesse ponto, nesse outro e posiciono a minha cota. Percebam também que as cotas ficaram sobrepostas ao desenho. Isso não pode acontecer. Então eu vou movê-las. Entro no comando Move, M, Enter. Seleciono todas essas cotas que eu acabei de fazer. Enter. Clico no ponto qualquer e posiciono as cotas mais acima do meu desenho. Ainda existem cotas sobrepostas, então eu vou mover apenas o segundo e terceiro níveis de cota. Comando Move novamente, M, Enter. Seleciono apenas as cotas do segundo e terceiro níveis. Enter, clico num ponto e posiciono as cotas mais acima. Agora vamos cotar o lado direito. Entro no comando linear, clico nesse ponto, posiciono o cursor do mouse nesse encontro de linhas, arrasto para a direita. Quando aparece o X, eu clico e posiciono a minha cota. Agora clico em Continue, posiciono o cursor aqui no encontro dessas linhas, direciono para a direita até aparecer o X nessa linha que eu estou usando como alinhamento. Clico, a mesma coisa para cotar a espessura dessa parede e vou clicando nos pontos seguintes para cotar as larguras dos cômodos e as espessuras das paredes, além também da dimensão desse pilar. Digito Enter
Enter novamente. Agora vou fazer um novo nível de cota, cotando as esquadrias. Como se trata de um novo nível, clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro e posiciono a minha cota. Clico em continue e vou clicando nos pontos das minhas esquadrias. Nesse lado temos apenas uma janela, uma esquadria. Então clico nesse último ponto, Enter, Enter novamente. Agora vou fazer a cota total, outro nível, clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro e posiciono a minha cota. Existem cotas sobrepostas, então entro no comando Move, M, Enter e seleciono apenas o segundo e terceiro níveis. Enter, clico no ponto e posiciono a cota mais à direita. Agora vamos cotar esse lado. Clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro e coto a espessura dessa parede. Clico em continue, depois clico nesse ponto, nesse outro e aqui cotando a largura do meu pilar. Enter, Enter novamente. Vamos fazer outro nível de cota, dessa vez cotando as esquadrias. Então, em se tratando de um outro nível, clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro, posiciono a minha cota, clico em continue e vou clicando nos pontos das minhas esquadrias. Enter, Enter novamente. E agora faço a cota total desse lado. Clico nesse ponto, nesse outro e posiciono. Novamente as cotas estão sobrepostas ao meu desenho, eu tenho de movê-las. Então comando Move, M, Enter, seleciono as cotas, Enter, clico num ponto e posiciono as cotas mais acima. Também existem cotas sobrepostas, então comando Move novamente, M, Enter, seleciono apenas o segundo e terceiro níveis, Enter, clico no ponto e posiciono as cotas mais acima, mais abaixo no caso. Agora falta cortar esse lado, linear, clico nesse ponto, nesse outro, posiciono a minha cota. Agora clico em continue e vou cortar as espessuras de paredes e larguras de vãos. Encosto o ponteiro, direciono, quando aparece o X eu clico e assim para todas as paredes. Enter, Enter novamente. Agora eu vou cotar as esquadrias em um outro nível de cotas. Então clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro e posiciono a minha cota. Clico em continue e clico nos pontos correspondentes
as minhas esquadrias. Enter novamente. E por último, a cota total desse lado. Clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro e posiciono a minha cota. Temos cotas sobrepostas, então vamos mover com o comando Move, Enter. Seleciono apenas as cotas do segundo e terceiro níveis. Enter, clico num ponto e depois posiciono as cotas mais à esquerda. Pronto, o meu desenho já foi cotado. Falta colocar o texto referente ao título da planta. Mais uma vez, me utilizando do arquivo padrão, aqui eu tenho esse modelo. Aqui ele já está na escala de 1 para 50, então vou copiar com o comando Copy, CO, Enter, seleciono, Enter, clico num ponto e depois em outro. Aqui eu vou desativar o orto e posiciono o título da minha planta. Clico e digito Enter para sair do comando. Aqui esse desenho realmente é uma planta baixa e está na escala de 1 para 50, então não preciso editar. O próximo passo é fazer a plotagem da nossa planta. Então eu venho aqui no layout correspondente ao papel A3. Nesse caso eu quero imprimir no papel A3, porque eu creio que o nosso desenho não caiba numa folha A4. Então, uma vez no layout correspondente ao papel A3, dou 2 cliques aqui na minha viewport, nessa folha, e procuro centralizar o meu desenho. Pronto, eu deixei mais ou menos centralizado. Dou 2 cliques fora da viewport, depois seleciono a minha viewport e aqui nesse campo eu seleciono a escala que eu pretendo imprimir, nesse caso 1 para 50. Aqui nós vemos que nessa posição o desenho não cabe na minha folha A3, então eu tenho de voltar para o Model e rotacionar o meu desenho para que ele caiba na minha folha. Então digito o comando RO, Enter, seleciono todo o meu desenho, Enter, clico num ponto e digito o ângulo de rotação, que nesse caso é 90 graus. Enter, volto para o layout correspondente ao papel A3, dou 2 cliques dentro da viewport. Percebam que nesse campo de escala, a escala continua 1 para 50, então não podemos dar zoom aqui dentro da viewport, senão a escala vai ser alterada. Podemos apenas mover o nosso desenho para que consigamos imprimir ele completamente dentro da margem da minha folha. Aqui eu consegui posicionar meu desenho mais ou menos centralizado na minha folha. Dou 2 cliques fora da viewport. Após isso eu edito o carimbo. Para isso eu preciso apenas dar 2 cliques no texto e editá-lo conforme a minha necessidade. Depois dou um clique fora e configuro a minha folha para plotagem.
O passo seguinte é digitar plot e depois Enter. Ou então eu posso clicar nesse ícone que abre a minha janela de impressão. A seguir temos de selecionar a impressora. Nesse caso eu vou imprimir em PDF, então seleciono essa impressora DWG to PDF. Agora seleciono o tamanho da folha conforme o caso. Nesse caso eu vou imprimir no papel A3, então eu seleciono ISO Full Bleed A3. Aqui tanto faz selecionar essa primeira ou a segunda. A diferença é que uma das dimensões da folha no formato retrato e a outra no formato paisagem. Seleciono. Aqui em Plot Area nós selecionamos Window e temos de desenhar a janela de impressão. No caso, vamos definir a área correspondente à nossa folha A3 que queremos imprimir. Depois disso, clicamos nessa caixa de seleção Center the Plot para centralizar a nossa impressão. Aqui clicamos em Fit to Paper para ajustar o desenho ao papel e clicamos em Preview. Percebemos que a impressão está ok, conforme queremos, o desenho está centralizado e na escala de 1 para 50, ESC para sair da pré-visualização. E além disso, nós podemos usar esse campo Drawing Orientation para imprimir tanto no formato paisagem ou retrato na nossa folha. Aqui, se selecionarmos Portrait, retrato, a pré-visualização nos dá essa impressão. No caso, não é essa impressão que queremos. ESC, selecionamos Landscape, paisagem. Então digitamos OK, aliás, clicamos em OK e escolhemos a pasta onde queremos salvar a nossa planta impressa em PDF nesse caso. Então nomeamos o arquivo conforme queiramos, clicamos em Save e será aberta uma visualização do arquivo impresso. Aqui está. Fazemos as últimas conferências. Após isso, se houver alguma alteração a se fazer, nós voltamos para o Model, fazemos a alteração e depois repetimos os passos para a impressão. Essa foi a nossa videoaula. Até mais!